indicando problema na saída do DVD Home Theater DH4130S. O saída de som dele é aquele ali, ó, TAS 5612LA. Ele tá com problema, né? Não tem som nas saídas. Quando você liga, insere numa lâmpada, ele entra em curto, tá? Indicando que é os saídas. As duas saídas de som, os dois ciclos integrados TAS 6112LA. Mais interessante de tudo isso é que, fazendo uma análise, né, um teste, você pode medir aqui, ó, a frequência. Aqui o pino, ó lá, o pino 5 e 6, ele é input A e B, entrada de PWM. E também o pino 14 e o 15 é input também, entrada de PWM. Mas vamos medir isso com o multímetro, né? Eu estou usando aqui o multímetro Ikari. Voltando aqui, quero aqui mostrar para vocês como que vocês conseguem medir o PWM nesse pulso que vem aqui nesse equipamento, né? Nesse saída de som, no TAS 5612LA. Você pode medir o pulso, né, para ver se está indo a estação de PWM nos pinos 5 e 6, input A e input B, entrada PWM A e B, pinos 5 e 6, e também os pinos 14 e 15, input C e input D. São os pulsos de PWM, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, usando o multímetro. Vou botar ele aqui na escala aqui de Hertz. Quero mostrar para você como dá para você medir o pulso do PWM nesse DVD. O aparelho tem que estar ligado, né? E eu tô com ele aqui desmontado justamente para ver esse teste. Tá ligado, né? Por enquanto ele não tá dando nada, não é gerando nada. Mas agora eu vou tocar aqui, ó, na primeira saída, entendeu? Vou aqui no pino 5 do primeiro. Olha lá, 384 kHz. O pulso está vindo normal. Vou no outro pino, né, o pino 6, que gera o pulso também, né? Aqui o pino 6. Vamos lá ver quanto vai dar. Pino 6, mesma coisa, ó, 384 Hz. Então o pulso de PWM tá vindo aqui nessa saída, provando que o pulso está vindo. Se não tem som, então o problema tá aqui no circuito integrado. Vamos ver o outro também, tá? Vamos ver agora o pino, os pinos 14 e 15. Vamos conferir os pinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bem aqui o 6. Aí pino 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá aqui o pino 14, né? Olha lá. Pino 14 também, 384. Esse pino 14 é o input C, PWM. Vamos ver o pino 15. Pino 15, 384 MHz também. Esse é o pino 15, input D, gerando pulso de PWM normal e fazendo essa análise com o Ikari aqui, ó, com o multímetro Ikari. Vamos ver a outra saída. O pino 6. Vamos ver o pino 6. Vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pino 6. Olha lá. Gerando pulso de PWM. Lembrando que o negativo do multiteste está no terra. Olha só. Olha aí, ó. Tá no terra aí, ó. Tá na carcaça aqui. Entendeu? Da entrada aqui de antena. Então, né, de antena FM aqui desse DVD. Lembrando que esse DVD é um DVD Home Theater, né, DH4130S, mas esse procedimento é feito para todos os equipamentos que usam a saída de som TAS 5612LA. Esses saídas de som, eles são digitais e eles trabalham com pulso de PWM. Vamos ver aqui então, né, vamos testar o outro, né, os pino 14 e o pino 15. Testando o pino 14 e o pino 15, voltando mais para cá para você ver. Deixa eu botar mais aqui, ó, pino 14 e pino 15. Vamos lá. Pino 14 e pino 15, conectando. Pino 14.
384 MHz. Aliás, MHz não, kHz. Essa faixa aqui é de kHz. Então tá gerando pulso PWM. Vamos ver o pino 15. 384 MHz gerando pulso PWM. Isso indica que os pulsos que estão vindo desse rapaz aqui, ó, tá normal. Essa peça tá normal, não tem som, né? Então o problema tá aqui, ó, nos saídas de som. Vou mostrar para você aqui, aqui na tela, né? Vou aproximar mais aqui um pouquinho a câmera para você ver. E eu vou aqui botar aqui para você ver aqui, ó, como tá aqui, ó. Ó, ele é o TAS6112LA. Ele é quatro saídas, né? Ele trabalha aqui, ó, legal, ó. São 4 saídas, entendeu? 4 canais, né? E como eu falei anteriormente, esse amplificador, ele trabalha ele é 4 canais, né? E aqui também aqui, ó, pinos. Eu vou mostrar aqui no datasheet, pino 4, pino 5 e pino 6, tá vendo aí, ó? Olha que ele é PWM. E ali nós estávamos medindo ali na faixa de kHz, ele estava normal. Tanto o pino 5 como o pino 6, ó, input. E o pino 14 e o pino 15 também é PWM, tá normal. Então estou mostrando para vocês como a gente consegue medir esse pulso de PWM com o multímetro Hikari HM 2090. Eu quero lembrar que a Hikari não está me pagando nada não para fazer propaganda, né? Mas eu estou só mostrando que dá para fazer isso, tá? Muitos outros equipamentos vêm também com esse mesmo saída, mas muitos deles eles não fazem 4 canais. Eu vou mostrar aqui, ó, para você ver uma outra aplicação dele, como ele também vem, ó, esse aqui, ó, vem só um canal, ó. Tem equipamento que vem com esse saída, também gerando o pulso PWM, lá está, ó, nos pinos 5 e 6, tá? E outra aplicação dele também, deixa eu mostrar aqui, ó, olha aqui, ó, duplo canal, né? Gerando também no pino 5 e 6 PWM e no pino 14 e 15 PWM. Nesse caso aqui, ele é 4 saídas, né? Ele tá nessa aplicação aqui que eu mostrei para vocês primeiro logo, né? E o pulso tá gerando normal. Como ele aqui são, olha só, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 saídas aqui, né? São 6 saídas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma dessas aqui é o bass, né? É o grave. Aqui as vozes dele, né? Que é formado por as frequências de LR. Aliás, a saída LR, saída LR. Tudo quem faz é esse cara aqui. Tá bom então? Então, como ele tem duas saídas, e uma nessa aplicação aqui é 4 canal, para dar 8 saídas, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então já tem 2 sobrando ainda, ok? Fique claro que esse ciclo integrado pode ser aplicado para uma saída mono, 2 saídas estéreo ou 4 saídas, ok? Para não dar confusão. Nesse caso, ele foi projetado para fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 saídas. E o problema é eles aqui, ó. Eu vou substituir eles e já mostro para vocês aí como é o problema, era só eles mesmo. Tá? Antes, faça esse teste aqui, ó, de pulso na entrada dele, né? No in A e no input B, input D, input C e input D. Se tiver a frequência, né, como eu mostrei aqui para vocês, 380 aqui, ó, dando 380, vou colocar de novo lá, ó, de novo aqui no pino C de novo, para vocês verem, ó, ele vai dar isso aí, ó, 384, tá, kHz, provando que os pulsos de PWM tá vindo para excitar esse saída de som digital. Espero ter ajudado vocês, hein? Um abraço aí, deixa teu like,
compartilhe aí o nosso canal e ative o sininho para notificações.